Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? A gente vai dar início, então, ao dia 2. Tem algumas pessoas novas, eu acho. Algumas pessoas me relataram via e-mail que não conseguiram acessar ontem. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, algum termo, tem muitos termos em inglês, às vezes, que eu vou citar. Se surgir qualquer dúvida, podem escrever no chat, depois a gente vai abrir um espacinho também, uns 15, 20 minutos para perguntas. E também, durante, levantar a mãozinha para a gente ir dando sequência. Bom, ontem, então, foi contextualizado um pouco de como funciona e do que se trata as oficinas, né? Foi bastante informação, até tive que dar uma aceleradinha, porque eu falo bastante, para não passar muito do horário. Todos os materiais também, ao final acredito dos três primeiros módulos, né, que vai até amanhã, vamos subir no Drive com os links também, com os PDFs do que a gente vem apresentando, para quem não conseguiu assistir todos ou quiser retomar, possa ter acesso a isso, tá? E aí o quarto encontro, ele ficou afastadinho, ficou para o dia 26. E também convido vocês, aqui no final da apresentação vai ter meu e-mail, convido quem sentir, né, quem tiver algum projeto cultural que queira que a gente faça um estudo de caso, vai ser legal no último dia a gente ter algum case real para avaliar junto aos demais conteúdos. Então vamos lá. Passar aqui. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tudo legal aí? Hoje a gente vai. Tá tudo certo, então tá. Hoje a gente vai falar sobre briefing. Então, briefing, DNA, metodologias para construção, então, da marca, né? Porque ontem a gente ficou falando sobre os tópicos do que é naming, como se constrói um naming, do que é feito uma marca como símbolo visual. Então, basicamente, essa oficina, ela não vai ensinar ninguém a mexer em ferramentas, né? Então, não é o objetivo que vocês abram o Illustrator, o CorelDRAW, ou seja lá a ferramenta, e criem uma marca do zero, até porque acaba sendo complexo se não tem domínio de alguma ferramenta, mas passar ferramentas e dicas e conteúdos técnicos, práticos de como gerenciar a marca que daqui a pouco você já tem construídas, ou até, claro, criar a marca de vocês, mas não dependendo necessariamente dessa construção gráfica. Fica um pouco confuso falando assim, mas eu acho que eu vou contextualizar mais hoje, assim. Então, basicamente como vocês criarem toda uma identidade visual, a marca como um contexto e gerenciarem isso de uma forma coesa para que o projeto de vocês tenha essa integração, que se utilize desses artifícios para prosperar, para ganhar mais visibilidade, para ter coesão, para conseguir clientes, então, através desses macetes. Então, quando se fala sobre construção de marca, até a gente chegar em algum resultado palpável, visual, tem muita carga de pesquisa, tem muita investigação. Eu sempre brinco que para uma marca ter uma construção eficaz, ela depende muito de que a gente vire quase detetives, né? O Sherlock Holmes aí. Então, o briefing é basicamente isso. Briefing aqui, né, já começo trazendo um termo em inglês, mas é coleta de dados. A gente fala, né, abrasileirando, brifar um projeto. Então, como que eu vou brifar um projeto? Então, existem várias maneiras, né?
Existem inúmeros caminhos e ferramentas que facilitam esse entendimento do que é realmente necessário transmitir na linguagem visual para atrair a atenção de quem possa realmente se conectar com a sua proposta. Porque, como eu brinquei ali, é ser um detetive e coletar o máximo de informações, e informação é poder. Então, quanto mais informação tiver, mais coesa e, né, e alinhada com os valores, com a intenção do projeto, ficará o resultado final. Então, eu trago aqui uma ferramenta que é bem conhecida do pessoal da administração, assim. Então, claro, no briefing é bem livre a metodologia que você vai utilizar. Pode ser uma entrevista, pode ser uma conversa, você pode ter perguntas pré-definidas. Aos poucos, vocês vão entendendo como fica mais fluido, que o importante é coletar quantidade mesmo, assim, não tem que se preocupar muito com o filtro, com qualidade da pergunta, com se isso vai servir para alguma coisa. Não, é volume mesmo. Então, essa ferramenta que se chama 5W2H, a pessoal da administração utiliza muito, e também no design, na publicidade, no marketing em geral, acaba sendo uma ferramenta interessante para estar utilizando. Então, o que é o 5W2H? São 5 palavras em inglês, né? De novo, em inglês aí, que iniciam com W e 2 com H. Então, ficou essa sigla, 5W2H. Dos 5 Ws, a gente tem o que, né? Que aí você pode estar listando, colocando numa folha e respondendo isso, assim. Claro, aqui a gente está colocando para projetos culturais, estou supondo que sejam os projetos próprios, mas daqui a pouco vocês podem estar auxiliando isso do projeto de alguém, de um terceiro. Então, você vai estar fazendo essa pergunta para si mesmo, para os outros envolvidos também, às vezes é um coletivo, né? Tem sociedade, tá exemplificando isso, escrevendo, ou está perguntando para uma outra pessoa que vocês vão estar auxiliando na construção da marca deles. Então, o primeiro é o objetivo, é o quê? O que que vai ser feito? O que que esse projeto faz? Do que se trata? Então, é bem básico. Aí vocês vão escrever. Tanto nessa ferramenta quanto no DNA, vocês vão, enquanto eu vou estar exemplificando aqui, nossa, mas é uma pergunta muito óbvia, porque eu vou ter que escrever isso no papel. Mas são perguntas, às vezes, que tá aqui na cabeça borbulhando, e quando a gente vai explicar, vai escrever, materializar aquilo, acaba saindo outras coisas. Então, é sempre muito legal esse exercício de escrever, de trocar uma ideia, de conversar com outra pessoa. Às vezes, quem gosta de se gravar falando, é muito interessante visualizar o que sai nessas questões, porque a gente acha que está claro, mas às vezes nessa troca, nessa materialização, acabam saindo outras respostas que acabam sendo inusitadas. E tudo é válido para a construção do brief. Então, primeiro é o quê? A segunda pergunta que deve ser respondida é por quê? Por que que eu vou estar fazendo esse projeto? Por que, qual é a razão dele existir? Quais são os resultados esperados? Como eu quero impactar com isso, né? Por que que ele existe? Então, isso é tanto quanto o projeto, e o projeto ali é colado com a marca. Então, quando você fala do projeto, é a própria marca que você está sondando ali, tentando encontrar respostas. O terceiro é quem? Então, pessoas que fazem parte do projeto, a equipe, suas funções, os responsáveis. Então, quem faz parte disso? O primeiro dos Hs é o how, né? Então, como? Ali você vai descrever método que vocês. Se o projeto já existe, fica mais fácil já visualizar o que está rolando, né? E quando é um projeto que está sendo construído, está ainda em incubação, vocês vão colocar o que vocês esperam, como ele vai funcionar. O segundo H seria quanto? Então, é questões de custo. Isso, né, e vem da mesma situação, né? Se o projeto está em processo de incubação, é uma projeção de custos. Então, colocar lá, porque tudo isso ajuda a visualizar a dimensão
É claro que a gente tem sempre sonhos grandes, mas às vezes a gente já vai começar numa estrutura um pouco maior, às vezes começa menor, então a gente tentar visualizar e entender como esse projeto vai funcionar. O quando, né? Aqui, então, listar cronograma, prazos, tempo, e o último que é onde. Então, o local, o contexto. Para quem estava na aula de ontem, eu falei sobre o naming, que às vezes, se você percebe no 5W2H que a tua localização ela é muito ampla, então você precisa atingir um número enorme de pessoas, o teu nome ele tem que também abranger isso. Então, meu projeto é mais regionalista, ele é mais sobre Santa Catarina, ele vai ficar aqui, eu quero que ele seja super centrado na localização onde eu resido. Então, o nome pode estar linkado nisso. Mas não, daqui a pouco eu vou viajar, meu projeto é numa Kombi, eu vou viajar à América Latina, sei lá. Então, esse nome ele pode ser num idioma ou numa linguagem que fique compreensível para inúmeros países, para inúmeras culturas. Então, toda essa parte de informações, ela auxilia tanto na construção de nome, quanto na construção visual da marca e na gestão dessa marca enquanto branding, né? Que é posicionar dia após dia na construção dela em todas as questões cotidianas e de comunicação e etc. Então, essa ferramenta do 5W2H é uma sugestão onde vocês podem estar aprofundando esse briefing. Ele tem perguntas que parecem ser muito simples, né? Que é o quê? Mas é bem interessante fazer esse exercício para materializar e para conhecer mesmo. Às vezes não, em maioria sai muitas respostas que contribuem muito para a construção e para, eu sempre digo, são ferramentas que quando você tem isso preenchido e muito claro, fica muito mais fácil seguir a gestão da marca de uma maneira coesa. Porque às vezes a gente começa pensando, meu projeto ele vai ser pequeno e super regional. Mas no andar da carruagem, vocês percebem que vocês estão viajando, estão expandindo, daqui a pouco já tem colaboradores. E isso é uma previsão, né? É como vocês idealizam a empresa, mas sempre tem que projetar para o que vocês acreditam que tenha força. Então, se a gente fica muito focada para o local e daqui a pouco expande, a marca tem que acompanhar. O ideal sabe aquela sensação de quando você vê uma empresa, algum lugar que está lá sob nova direção e é todo ano isso, aí você, primeira coisa que pensa, pelo menos é a minha experiência, eu bato o olho e falo, tá, alguma coisa não está dando certo, tá falindo, tá, o que acontece? Ou então quando a empresa fica mudando muito de marca, tá, não funciona aquela marca, porque será que a pessoa acha que é a marca que não funciona, daqui a pouco é o próprio serviço que não está fluindo, que não está sendo legal, eu não me sinto nem atraída de conhecer esse tipo de negócio. Então, o ideal para uma gestão de marca forte é que você não fique mudando essa marca ano a ano, que ela perdure, que ela acompanhe vocês em todas as intempéries ali do projeto, mas que ela continue fazendo sentido. Então, por isso que eu foco muito nessa questão da pesquisa, do briefing bem feitinho, de um DNA, dessa coisa mais investigativa. Joia até aí. Deixa eu ver aqui se tem. Joia. Então, seguindo, aqui eu já vou ser bem redundante, tá? Questionar. Então, como fazer perguntas corretas? Então, como eu disse, tem pessoas que gostam de uma metodologia, depois eu vou mostrar alguns exemplos, que é ter aquelas perguntas de praxe, sempre as mesmas, e que vai funcionar muito bem para eles, mas é bem tentativa e erro no início para entender que perguntas estão válidas, que perguntas que realmente é legal insistir. Mas, assim, é uma conversa, é fazer questionamentos super improváveis, aqui até eu trago, isso é uma coisa bem legal, fazer questionamentos improváveis, fazer perguntas sobre, para si mesmo, né, aí eu retomo,
que se é o projeto de branding para vocês mesmos ou para alguém que vocês auxiliam, é se questionar, é elencar, eu gosto de ver pôr do sol. Para o briefing, tudo isso é válido. Então, quanto mais riqueza de informações e variedade, mais linhas de raciocínio, de inspiração você vai poder desbravar. Para quem estava na aula de ontem, eu mostrei um exemplo de um projeto de naming, onde, a partir do briefing que eu tinha, eu não exemplifiquei o briefing, porque a gente ia falar disso hoje, mas a partir do briefing que eu tinha, as mesmas informações eu consegui seguir por duas linhas super diferentes. Então, é porque eu tinha uma riqueza de informações que eu entendia que se eu usasse aquela opção 1 ou aquela opção 2, ambas fariam sentido, mas eu pude viajar ali em duas linhas completamente distintas, mas que eram coerentes com o briefing. Então, você amplia teu leque de possibilidades, de poder estar criando algo super diferente que vai abranger o teu negócio, o teu projeto, que vai fazer muito sentido para você e para as pessoas envolvidas, né? Aí, quanto colaboradores e público que consome isso. Então, algumas dicas que eu dou para essa etapa do briefing é definir sentimentos que gostaria de gerar com o seu projeto. Ah, eu quero criar um impacto positivo no mundo. Ah, eu quero trabalhar com alguma questão, alguma ONG referente à reciclagem. Então, eu vou trabalhar isso, a questão ecológica. Eu quero que as pessoas se sintam bem, que se sintam empoderadas. Outro questionamento é quais elementos sensoriais podem representá-lo. Aqui eu vou dar mais uns exemplos também. Então, o que representaria, que música que te lembra aquilo, ou que cor te reflete teu projeto, daqui a pouco, eu acho que tem uma vibe, um projeto infantil, então eu vou usar cores que simulem esse universo mais lúdico, e ir descrevendo, é bem solto, porque agora a gente não está pensando na marca como visual, mas alguns elementos sensoriais auxiliam, cheiros e etc. Depois eu vou trazer exemplo de um briefing sensorial que é bem bacana para a gente estar aplicando. E aqui as cores, né? Que cores simbolizam? Eu acabei colocando isso no sensorial também. Quais cores simbolizam essas percepções? A partir de um sentimento, um azul clarinho, aí é bem legal pesquisar sobre psicologia das cores. É bem bacana utilizar isso nos processos, porque, como vocês estão percebendo, não é ela tem, né, um início e um fim da construção de uma marca enquanto conceito visual, mas ela não segue essa linha retinha como um passo a passo rígido, é super vem e vai e volta, e aí aqui a gente já visualiza cores, mas não necessariamente são as cores que vão ser utilizadas enquanto marca, então não estranhem que a linha de raciocínio ela é uma montanha russa, ela dá um looping, assim, então aqui é para coletar informações, para tentar fazer algumas sinapses, fazer algumas junções, porque é tudo muito vago. Quando a gente pensa eu vou criar um projeto aqui circense, eu posso ter mais de 1 milhão de opções de marcas visuais, né, de símbolos. E aí, como é que eu vou escolher a perfeita para o meu negócio? Porque o símbolo, enquanto marca, ele vai acompanhar e vai ter que dizer várias coisas num 5 segundos ali. Então, vai ter que remeter, vai ter que ter muita informação para se chegar num resultado que surpreenda, que funcione. Então, aqui eu trago um exemplo, é até o que eu uso, tá? No dia a dia. Um exemplo de briefing escrito. Então, perguntas fixas que eu uso para todo mundo. Claro que eu gosto de marcar uma conversa mais despojada, porque eu tenho uma, uma experiência bem engraçada que já aconteceu. Eu trabalho desde os 16 anos em agência, né? Então, tive que bater muito a cabeça na parede também, porque acontecia situações em que, como em algumas situações não era eu que conversava com o cliente final, com a pessoa que contratava o serviço de criação de marca,
tinha um interceptador, né? Um atendimento que coletava essas informações. Então, tinha a metodologia dele de coletar essas informações que vinha mais prontinha para mim. Agora eu gosto muito mais de ter esse contato direto, porque eu já pergunto as coisas que eu sei que no meu trabalho eu vou conseguir aplicar de uma maneira mais direta. Então, eu gosto muito de bater esse papo, de ter uma conversa sobre qualquer coisa, ir num café, conversar sobre aleatoriedades, tentar conhecer sobre a vida da pessoa, sobre o estilo dela, porque eu acho que agrega muito. Então, quando a gente trabalha com cultura, a gente sabe que tem muito da nossa pessoa, né? Eu também trabalho muito com autônomos, então fica difícil separar a empresa da pessoa física, né? A PJ e a pessoa física. Então, sempre tem toques do artista, quando é projeto cultural, né? Tem muito da vivência dele que está envolvido e vai ser representado na marca, a gente não tem como afastar. É diferente de trabalhar para uma grande corporação, onde tem vários níveis e graus hierárquicos e várias funções, e que se despessoaliza muito. Quando é nesse nicho cultural, é muito ligado à pessoa, a gente, felizmente e infelizmente, não se desassocia. Então, numa dessas experiências, quando eu trabalhava em agência, foi a questão que eu recebi um briefing, que era mais ou menos assim, um briefing mais reduzido, né? Aquela coisa de dia a dia da agência, de rotina, onde vem a coisa mais automática. Então, vinha lá o que era, sobre o que, o orçamento que tinha para fazer a marca, etc. E eu fiz uma marca vermelha. Então, a marca toda foi apresentada em vermelho, estava tudo redondinho lá, estava segura que a marca ia ser aprovada. E aí chegou a minha chefe, uns 3 dias depois da apresentação, e disse: Não, a marca foi aprovada, só tem uma situação. Tudo que está em vermelho vai ter que ser azul. Aí eu parei e disse, ué, por quê, sabe? Todo o briefing me indicava para cores mais quentes, achei que combinava mais. Não, é porque o proprietário da empresa é gremista e ele não aceita ter uma marca vermelha. Então, às vezes, é uma coisa que não ia estar num briefing ali, que time você torce, para quem você se é gremista ou colorado. Não tá esse tipo de pergunta, mas que numa conversa mais informal, às vezes você ou até fazendo uma pergunta, que cores você não gostaria de ter na marca? Já teria evitado esse tipo de refação, assim, eu errei rude porque um gremista não queria uma marca vermelha, então é um toque, assim, né? E acontece, a pessoa, ela não vai querer ter sua empresa ou seu projeto associado com algo em que ela não se visualiza, então jamais usaria vermelho, não vai ter a marca da empresa em vermelho, que é um pouco frustrante enquanto designer, porque eu achei que o azul não tinha mais nada a ver com todo o projeto, né? Mas, enfim, essa foi uma experiência e é uma perguntinha que passa e no dia a dia a gente não vai achar que é relevante ficar pedindo time de futebol das pessoas. Mas, enfim, aqui é o meu briefing, que é, né, depois de ter uma conversa mais informal, eu gosto de que a pessoa também sente para escrever e para selecionar algumas coisas para ficar mais formatado. Então, uma das perguntas que eu tenho no meu briefing hoje é como visualiza sua empresa daqui 10 anos e o que ela teria diferente do atual momento. E aqui, né, a gente substitui empresa para projeto, mas projeto cultural, mas é uma coisa legal da gente se projetar, porque como no exemplo que eu falei antes, daqui a pouco a gente fala assim, vou ser sempre só eu aqui, trabalhando, dançando, escrevendo projetos culturais, o que seja, e vai ser sempre assim. E daqui a pouco você tem aquele sonho e até tem vergonha de mostrar para o mundo, assim, eu queria ter com vários colaboradores, ter uma equipe, mas aí você pensando e projetando no momento atual, você acha que é inviável, a tua marca fica super restrita e linkada à tua pessoa, daqui a pouco tu tem uma equipe de 10, 15 pessoas e a tua marca não faz mais sentido nenhum, porque ela foi apenas pensada para o momento. Então, no DNA também tem um dos valores é a resiliência, né? Então, é de transformações, de mudanças. É legal a gente fazer esse exercício. E aqui,
o sonho é ilimitado. Então, a marca ela vai ter, por mais que ela fique, continue sendo só linkada a você, ela vai ter que fazer sentido para esse momento e para uma projeção também. Então, esse que fica o desafio, né? É, outra coisa que eu coloquei no meu briefing, que é bem legal ver o que as pessoas preenchem, é qual personalidade o seu projeto cultural tem. Então, como visualiza, sabe? Então, é séria, divertida, conservadora, livre, lúdica, moderna, enfim, você vai colocando esses fatores porque é interessante, às vezes dá umas combinações bem diferentes. É tecnológica e ecológica. Pô, um desafio você mostrar isso numa marca. Então, é bacana a gente explorar esse tipo de pergunta. Aqui eu trago um exemplo também, é um dos briefings que eu uso. Esses são formulários, tá? Do Google Docs, que é bem legal para usar esse tipo de ferramentas. Eu faço muita atendimento online também, às vezes eu não vou ver a pessoa cara a cara, é uma maneira de responder e é super fácil. Para colocar imagens também, é legal para remeter isso. Se você pudesse imaginar e sentir o aroma da sua marca com as mãos, qual imagem representaria? Aqui é bem lúdico, mas saem informações super interessantes para a aplicação da marca. Então, uma coisa sobre fluidez, eu acredito que um aroma de oceano, ou de buquê, de madeira, balões, tinta, etc. Até coloco as figurinhas aí, as imagens, para trazer, remeter isso para a pessoa conseguir visualizar melhor. Então, eu sinto um aroma amadeirado da minha marca, por exemplo. Já remete, o que que a madeira remete? Solidez. E é tudo muito lúdico, tá, gente? Mas super funciona. Então, é um exercício que daqui a pouco dá para experimentar e ver que resultados vocês angariam. Então, a madeira é solidez, daqui a pouco é uma coisa mais voltada à ecologia, à tradição, à história, legado. Então, o que a madeira pode dizer implicitamente? Porque uma das coisas que acontece em briefing também, que para mim no início era muito frustrante, mas agora eu já consegui transcender isso, assim, não é mais uma coisa que me incomoda, porque eu acabo fazendo utilizando de algumas ferramentas como essa, e eu consigo tirar informações, né, com um plus. Porque às vezes acontece de ser uma pessoa com um perfil super fechado, e essa pessoa, ela fala, eu quero uma marca, meu negócio, eu gosto muito do meu negócio, quero que ele dê certo, quero uma marca, só vou fazer uma marca porque eu preciso de uma marca para colocar lá no Instagram. E acontece muito assim, da pessoa não, ou ela ter dificuldade de verbalizar, porque às vezes a marca, às vezes não, acredito fielmente que marca sempre está muito atribuída com projeções, com sonhos, às vezes com dificuldades também de a pessoa esperou anos para conseguir ter uma marca, para conseguir tirar o projeto do papel. E é tão cheio de emoção e sentimento que ela não consegue nem expressar. Às vezes é isso. Ou às vezes a personalidade da pessoa mais introspectiva também, ela não consegue verbalizar. Então, usar esse tipo de briefing auxilia nessa parte, porque vai fazer ela te dizer algo sem usar palavras. Aqui, dando sequência, se a marca fosse um lugar, qual ele seria? Então é a cidade, um jardim, praia com sol. Isso tudo nos remete também. Se é uma cidade, então ela tem outra movimentação, ela tem outra energia. Se é uma floresta outonal, que está aqui embaixo, ela é diferente de uma outra floresta. Então, é mais para trazer esses simbolismos, sabe? Para a gente conseguir coletar dados. Uma festa, então ela vai ser uma marca que traz referências divertidas, alegres, positivas, né? É bem interessante usar esse tipo de informação. Feito isso, assim, utilizando perguntas que sejam em formato de entrevista, que seja essas perguntas como um formulário pré-determinado, ou seja, através das imagens, quanto mais informação, melhor. E aí, coletando esse tipo de informação do que se trata o projeto e de coisas mais
holísticas, vamos dizer assim, né, de sensações, da parte emocional, é muito legal porque sempre vai ter alguma história voltada por trás. Então, não é só, como eu disse, né, não é só um projeto cultural, tem toda uma história, uma trajetória, estudo, um legado por trás, então é sempre mais denso. Então, no briefing, às vezes você consegue até confissões, ou consegue, sei lá, rola choro e etc. E é bem normal e é bem rico quando você consegue esse volume de informações e mistura a vida pessoal com profissional, sim e sempre. Então, você acaba se sentindo até num confessionário, assim, o que se fala no briefing fica no briefing. Então, partindo desse briefing, a gente começa a olhar para um possível público-alvo. Porque o briefing vai delimitar que tipo de pessoa se atrairia por aquele projeto cultural. Então, né, tem a velha máxima do marketing, que é quando você fala para todo mundo, você não conversa com ninguém, ninguém te ouve. Então, a gente tem que nichar. E dá um pouco de medo nichar, porque se tiver um nicho errado, é um tiro no pé. Mas se tá com um nicho coerente, não se preocupem de que vocês vão focar numa parcela, num nicho, né? Vocês vão escolher uma pessoa, um grupo de pessoas que representem o seu público, vocês vão mirar nelas, e não se preocupem que se isso estiver coerente, acertadinho no briefing, no DNA, etc., se isso estiver correto, vai reverberar, ter sempre pessoas de outros nichos que não são daqueles que você formatou, que vão se interessar também e vão se sentir atraídos. Então, não se preocupem de restringir, isso não acontece. A maior preocupação, se tiver que ter alguma, é de vocês mirarem num nicho que está super fora. Daqui a pouco, aquilo que eu comentei ontem também, de você ter um projeto que na marca mostra que é super caro, que é super inacessível, sei lá, fazer um projeto de música clássica e, e agregar um valor em volta daquilo, de que, sei lá, as pessoas se sentem que se não forem de terno assistir, elas não são bem-vindas. E daqui a pouco o projeto é de música clássica e é acessível e é popular, sabe? É para acessibilizar a música clássica e na comunicação toda isso não ficou claro. Então, às vezes a gente quer dar uma ponta e afasta. Então, isso é bem legal, a gente dá bastante atenção no qual é o público-alvo mesmo. E as pessoas que realmente gostam, que já conhecem, já consomem música clássica, elas vão ir também pelo produto ali, né, que está sendo oferecido. Mas aí você não afasta as pessoas que daqui a pouco nunca tiveram o acesso a esse tipo de música e impossibilitam elas de ter vontade de participar daquele evento. Então, no público-alvo, tem algumas estratégias que são bem legais para a gente definir, para isso não se tornar uma dor de cabeça. Então, uma das ferramentas que eu indico a serem aplicadas é a ferramenta da criação de persona. Como que funciona? A persona, vocês vão estar. Alguns projetos permitem que se criem diversas personas, né? Então, possibilitam que você fale com vários nichos. Então, você cria algumas caixinhas. Então, vou ter 3 caixinhas de persona, 3 personas como público-alvo do meu projeto. Daqui a pouco, uma persona só resolve. Quando é um público mais assertivo, assim, que você tem uma certa clareza e ele também tem uma especificidade. Por exemplo, eu vou trabalhar com crianças carentes. Então, uma persona ela fica restrita a personas, a persona fica restrita a crianças carentes daquela região ou do Brasil, etc. Você vai colocando dados demográficos, vai enriquecendo as informações dessa persona, mas você não tem muito para onde correr, não teria o porquê estar criando 2 pessoas. Mas alguns projetos permitem e exigem que sejam várias pessoas, porque você tem
vários públicos distintos que vão consumir aquilo e vão se interessar. Então, a persona, você realmente cria micros universos, onde você dá nome, telefone, RG, cara, cor de cabelo, cor de olho, telefone que usa, o tipo de música que escuta, você dá uma riqueza, você cria um avatar, assim, um amigo imaginário, onde você vai chamar ele pelo nome que você batizar ali, e ele vai ser seu fiel companheiro invisível em toda a trajetória da gestão da tua marca. É uma ferramenta legal porque você consegue materializar isso, então ela fica bem visível, bem claro. É legal até pegar e dar uma cara para essa pessoa, visualizar ela. Numa empresa que eu trabalhei, existia a Renata, que era a persona da empresa, e ela tinha uma cara, tinha uma fotografia que a gente escolheu para simbolizar ela, e ela estava impressa nas paredes do ambiente de trabalho, para a gente lembrar que toda ação que a gente fosse fazer, a gente tinha que estar direcionando para a Renata entender. Então, isso é bem bacana, assim, tudo que a gente torna palpável e claro, fica muito mais fácil para trabalhar quando se trata de branding. Então, para criar a persona, como é que funciona? Para definir vale tudo. Então, aqui eu brinco, né, de ser stalker. Você, daqui a pouco, se o projeto ele já está em andamento, então visualizar o tipo de público que você tem, quem são as pessoas recorrentes, as pessoas que se interessam, que dão feedback, que sempre estão lá na primeira fila, que sempre estão buscando informações sobre o teu projeto. Elencar isso e dar aquele bom e velho stalk nas redes sociais mesmo, ver o que ela consome, quais são as pautas que interessam, tentar ir elencando e anotando tudo isso. Sem invasões de privacidade, né? Mas é bem interessante fazer esse exercício de tentar pegar alguns representantes. Quando o projeto está em fase incubatória, é tentar entender que pessoas vocês gostariam que tivessem presentes nos espetáculos, nos eventos e etc. Então, para mim é uma pessoa que se interesse por cultura, que tenha um pensamento ou que seja um artista já, porque o meu projeto ele vai trabalhar com artistas, com capacitação, etc, etc. Eu vou auxiliar pessoas a escreverem seus projetos. Então, meu público são pessoas realmente interessadas por cultura, por arte, etc. Então, visualizar isso e também pegar alguns representantes que vocês conhecem, às vezes alguns amigos, e tentar explorar todas as características que envolvem o mundo dessa pessoa. Então, lugares que frequenta, a profissão, música que ouve, o time que torce, que daí veio, até botei os 3 pontinhos para contar a história que eu já contei antes, do gremista que ficou triste com a marca em vermelho. Às vezes são informações assim bizarras que vão agregar muito na construção. Então, pegando a persona aqui, eu tenho um exemplo de 2 personas que eu fiz para que eu fiz não, né? Que eu materializei aqui para um cliente. Então, era um cliente que ele precisava conversar com vários tipos de persona, porque é voltada à linha habitacional. Então, a gente vai comunicar para 2 personas distintas, porque são tamanhos de habitação diferentes e localizações diferentes também. Então, aqui para exemplificar, a persona 1 é a Verônica de 34 anos. Então, percebam que a gente tem um nome e idade para ela. Aí colocou profissão, né? Dentista, casada há 6 anos e possui uma filha de 4. Ela e seu marido sonham com um apartamento mais amplo e com localização privilegiada. Agora que sua primogênita vai iniciar o ensino escolar. O primeiro apartamento, cenário dos primeiros anos da união, abre espaço para um novo momento. A família realiza o sonho de uma suíte ampla e espaço para planos de um segundo filho. Então, aqui era no segmento de habitação, tá? De construção civil. A gente traçou várias personas para esse projeto, porque aí existia também
a persona do casal aposentado que quer sair da casa, do condomínio que está muito grande porque os filhos foram embora, e aí vai investir num apartamento por questões de segurança e melhor mobilidade. E tinha, acho que mais uma persona que agora não lembro. Então, aqui é para colocar todas as informações mesmo, assim, do que vocês conseguem coletar como um potencial cliente, a pessoa que realmente é interessada naquilo, que tem a grana para isso, que tem a disponibilidade para isso, que tem o perfil mesmo. Então, vocês podem aqui, né, dou a cara aqui para a filha, coloco que ela tem uma filha que está pensando os sonhos, né, que é ter mais um filho. Então, essa é a nossa Verônica de 34 anos, que é um perfil que a gente chegou fazendo pesquisas, fazendo o velho e bom stalk. Se o projeto já tem informações de quem frequenta, de quem consome, já dá para ter uma referência maior, mas nesse caso a gente teve que explorar porque é um projeto que não existe ainda. Então, a gente teve que fazer o seu detetive mesmo. Aqui é uma Persona 2, ela não é do mesmo empreendimento, tá? Mas é só para vocês sentirem a diferença. Aqui a gente já tem, que é uma estudante, Thalita tem 18 anos, é natural de Mangueirinha, Paraná, e está se mudando para Chapecó para cursar medicina. Sua família pretende adquirir um imóvel, um espaço bem localizado, onde a filha possa ter segurança e acesso facilitado ao comércio, supermercado e bares. A mudança de cidade acompanha uma nova fase da vida, no qual a jovem dá novos passos rumo à independência. Perceba a diferença, são duas mulheres, uma não tem nada a ver com a outra. Uma está numa fase da vida e a outra está completamente em outra situação. São dois empreendimentos imobiliários diferentes, em lugares diferentes, com dimensões diferentes. Então, aqui a gente trata com uma persona estudante, a persona que é jovem casal, eram duas, ou três também. Percebam que minha memória não é a melhor qualidade minha. Mas, enfim, é para vocês entenderem que daqui a pouco são duas mulheres, e cada uma tem a sua peculiaridade. Então, se eu conversar com a Thalita, de 18 anos, que está indo estudar numa cidade diferente, e conversar com a Verônica, de 34 anos, eu vou ter que ter posturas imensamente diferentes. Então, é para vocês entenderem que são dois empreendimentos diferentes, que a linha de comunicação e da marca, da gestão da marca deles, vai ser completamente distintas, porque a gente precisa que a Verônica nos ouça para esse empreendimento que é para ela, que tem quartos, que tem espaço, que tem playground para os filhos, do que para a estudante que precisa ter acesso facilitado, precisa ir para a aula, precisa chegar em casa, ter um quarto legal para dormir, mas não precisa de um banheiro e de suítes e grandes espaços. Então, é para vocês entenderem como a persona vai filtrando. Daqui a pouco aqui, eu vou sim pegar uma mãe com uma filha, quando conversar com... Mas ela é um perfil mais jovem, um perfil com uma renda diferente. Eu vou conseguir, talvez, me comunicar com mãe também, entende? Uma coisa não exclui a outra. Mas eu foco na Thalita, de 18 anos, porque todas as pessoas que têm gostos, atitudes e peculiaridades similares vão se sentir inclusas também nisso. Legal até aí? Tudo jóia? Tá. Que eu tô falando aqui, né? E eu não vejo vocês. Feito isso das personas, deixa eu só passar aqui rapidinho. Aqui. Depois eu vou mostrar um exemplo, então. Feito isso das personas, vocês traçaram essas personas, aí a gente vai falar da coisa que eu mais gosto quando se trata de criação de marca, que é o tal do DNA. Então, o DNA, o que que ele é? O DNA é uma metodologia. Hoje, de novo, eu vou ficar apertado no tempo, não vamos terminar, eu acho. Amanhã a gente conclui. DNA é uma metodologia que vai buscar a essência de marca. Então, é muito legal fazer o DNA dos seus próprios projetos. Vocês podem estar fazendo os seus próprios DNAs. O que eu dou como dica?
Convidar pessoas. Se vocês fazem esse projeto sozinhos, daqui a pouco eu trabalho com audiovisual e sou só eu no meu projeto. Convida amigo, convida um cliente que você tem abertura, sabe? Uma pessoa que já te contratou, que virou mais parceiro, alguém que você chama para trabalhar com você às vezes. Chama mais pessoas para também não ficar. Porque como o DNA é uma dinâmica e ela é muito rica, quando fica só restrita à nossa própria visão, pode dar problema, porque aí a gente vai ficar restrito na nossa própria visão e às vezes a nossa visão do que a gente faz é distorcida. Então, isso é com todo mundo. Então, às vezes eu acho que eu trabalho de uma maneira e alguém de fora fala: não, você não trabalha assim, você trabalha dessa maneira, eu senti isso, a minha percepção com o teu trabalho foi essa. Então, a minha dica é que se vocês forem aplicar o DNA para o projeto de vocês mesmos, não façam sozinhos. Pelo menos mais 2 pessoas seria o ideal. Porque aí é como o briefing, é riqueza e volume de informação. Então, quanto mais vocês tiverem, melhor fica, tá? Então, anotem isso mentalmente, que não é para fazer DNA sozinho nunca. Então, o que é DNA? Antes de símbolo, nomes, cores, uma marca precisa do DNA. Precisa, isso é a Carla dizendo, tá? Porque eu não faço nenhuma marca sem ter DNA formatado antes. Para mim é inconcebível isso. Pode ser que outra pessoa não utilize e não sinta falta, e tudo bem. Mas para mim é imprescindível que tenha. Então, é uma metodologia de valores que guia todo o trabalho. E quando falamos nosso trabalho, é porque é nosso mesmo. A gente só atinge o resultado em colaboração com o cliente, né? Por meio de uma dinâmica presencial, onde podemos identificar juntos as principais características. Presencial ou online, eu já vou exemplificar isso mais, mas é porque faz bastante baguncinha. Então, nada substitui o contato físico, né? Mas é possível fazer online também. Então, a gente brinca que cocria um DNA, porque eu vou estar fazendo com algum cliente, que eu vou estar criando a marca, ele vai passar as informações, o que eu faço é organizar isso e colocar em 5 caixinhas. Eu brinco que eu sou advogado do diabo no DNA, porque eu fico falando, é mesmo? Você consegue bancar isso? Isso que você está dizendo que é teu DNA é real ou é uma projeção irreal da tua mente, uma loucura lá que você está viajando? Eu faço esse tipo de questionamento porque às vezes a pessoa, como eu disse, tem uma percepção de si ou do projeto, que daí envolve muito sentimento, né? O que a gente faz, o que a gente ama, e às vezes está um pouquinho distorcido. Então, eu sempre falo que o DNA, assim como eu tenho o meu DNA biológico do meu corpo, eu tenho ele, eu vivo por ele, né, com ele o tempo inteiro, e é assim, é uma relação onde não se separa. E quando se trata de DNA de marca, é a mesma coisa. Você tendo esse DNA, ele vai estar em todas as ações, você tem que sustentar e bancar e dizer, realmente é isso, a minha marca ela é fundamentada nisso. Então, o que é o DNA? É um resultado que a gente chega de 5 conceitos que vai nortear toda a gestão da marca para todo o sempre. DNA não muda, tá, gente, depois de formatado. Se o DNA tá errado, a marca vai ficar errada e você vai estar falando com as pessoas erradas, vai estar se posicionando de uma maneira errada. Mas assim, não é algo que tenha como errar rude, porque vai ser você falando sobre o teu negócio. Então, também não exige uma preocupação. É só sinceridade e você olhar o teu DNA quando ele está pronto e falar, meu, é isso que eu vivo, é isso que eu faço, é isso que eu acredito. Então, se você visualiza o teu DNA e bate assim o martelo que é isso, não tem como ele estar errado. Então, os 5 conceitos em torno do DNA, eles se referem ao DNA técnico, ao DNA mercadológico, ao resiliente, ao emocional e integrador. O objetivo é sempre chegar nesses 5 adjetivos que representem cada um deles. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre cada um. O DNA técnico é o conceito para o produto, 10 minutos.
O DNA técnico é o conceito para o produto ou serviço que a marca oferece. Então, o DNA, a pergunta que tem que ser feita é: o que que eu faço? Ah, eu trabalho com cinema. Mas aí, o que que eu faço como cinema? Eu conto histórias, eu impacto pessoas. É um adjetivo. Então, adjetivos são qualidades. Eu crio encantamento, eu encanto. Ou eu conto histórias, torno lúdico. Enfim, vai ser algum adjetivo que vai conceituar isso. Então, é o que você faz. DNA técnico é sempre o que eu vendo. Então, eu como designer não vou dizer que eu faço marca, eu vendo marca. Eu crio a possibilidade das pessoas prosperarem ou se posicionarem enquanto isso. Então, eu vou achar um adjetivo que simbolize isso. O DNA mercadológico, então, que é o segundo que a gente tem que chegar, é o conceito para a forma de negociar com fornecedores e clientes. Então, como você se relaciona? O DNA mercadológico diz sobre isso. Eu trabalho com teatro e é tudo sobre a maneira como eu me relaciono com a companhia de teatro, com as pessoas que contratam o espetáculo, as pessoas que montam o cenário, de uma forma, o projeto ele se relaciona de uma forma muito profissional, a gente preza muito o profissionalismo antes de qualquer coisa. Então o meu DNA mercadológico é isso. Estou chutando exemplos, tá? O resiliente é aquele que eu já citei antes, que eu dei um spoilerzinho, que é como a marca encara desafios e mudanças. Então é você projetar e pensar que daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10, sendo só eu o meu projeto, ou sendo com 50 pessoas, ele nunca vai deixar de ter isso. Ele sempre vai ser baseado nisso. Sem isso, sem esse adjetivo, não tem como existir meu projeto. Então, vamos trabalhar com algum projeto que trabalha com reciclagem. Então, meu resiliência sustentável. Se não tiver sustentabilidade, meu projeto não faz sentido, não tem razão de ser. Tá, então é isso, tá? O emocional é a voz da marca, é como ela comunica, né? Eu brinco que é aquele sentimento, assim, depois que você foi, sei lá, os doutores risonhos foram lá, você tá internado, foram lá no hospital e fizeram o trabalho com você lá de palhaçaria, é aquilo que ficou, sabe? Aquela memória que te gerou, aquele sentimento quando eles fecham a porta e tu pensa, putz, meu dia tava assim, agora ficou transformado. Então é aquele adjetivo, encantamento que seja, né? É achar esse adjetivo. E o integrador é o principal conceito da marca, é a colinha que gruda tudo. Então, esse integrador, eu sempre brinco que não é a gente que escolhe, é ele que se escolhe, porque ele vai estar no técnico, no mercadológico, no resiliente e no emocional. Então, é um norte, é a coisa mais profunda, assim, sabe? É a arte, vamos supor, é o dom de fazer de impactar positivamente, por exemplo. E aí aqui vai estar no técnico, no mercadológico, no resiliente e no emocional. Vou trazer mais exemplos, o nosso tempo hoje ficou meio curto, amanhã eu vou mostrar um exemplo de uma construção, mas aqui é para vocês verem como que ele se dá, como que é a dinâmica. Então, são os nossos queridos e amados post-its, que é o amigo de todo o DNA, que é legal fazer bem colorido para espalhar. Mas basicamente a gente chega, aqui é um DNA. Eu não vou saber de quem é aqui, mas o técnico ele virou expertise, o mercadológico é a atenção, é só um aditivo, tá? Às vezes acontece da pessoa que está desenvolvendo o DNA ficar muito em dúvida. Aí eu deixo coladinho aqui a gente até finalizar. Mas o objetivo é que se chegue em um adjetivo para cada um. Então, meu DNA técnico é expertise, o mercadológico é a atenção, a resiliência é o compartilhamento, o emocional é acolhimento e o integrador é altruísmo. Aqui tem outro técnico desse projeto ficou inovador. Então, o que ele vende, o que ele faz, é inovação. Vai sempre vender uma inovação. Então, não esperem que esse projeto vai trazer algo
vintage ou mais do mesmo. Então, ele sempre vai vender. É pesado, né? Então, a pessoa tem que garantir que sempre vai estar trabalhando com inovação. O mercadológico é a praticidade, resiliência, a versatilidade, o emocional é dedicação, então aquilo que eu disse, né? O sentimentozinho que fica ali quando tu teve o impacto com o projeto, com a marca, é realmente um projeto, esse serviço, eu vi que tem dedicação por trás dele, sabe? É aquele sentimento que fica. E o integrador é audacioso. Isso, tá dobradinho ali, mas é audacioso. Então, aqui é o primeiro contato com a marca, bati o olho na marca. Quando eu falo agora nesse primeiro momento bater o olho, é no símbolo gráfico mesmo. Tô passando de carro no lugar e vi um outdoor ali falando que vai ter um espetáculo. Eu bati o olho, tem inovação, é algo sobre inovação, essa feira aí que vai ter. Eu bati o olho, primeiro segundo eu tenho que entender que se trata o que é o técnico, no primeiro segundo. Quando tu tem algum contato com aquilo, eu vou comprar o ingresso direto da pessoa que está promovendo essa feira. Eu vi que foi prático. Tinha um site, eu entrei no site, comprei, foi prático. Então tá, mercadológico já se trata de iniciar um relacionamento. Então, praticidade aqui nesse caso. Aí, resiliência, sei lá, tive um problema com o ingresso. Eu vou ter que vender meu ingresso, porque no dia da feira eu não vou estar em Chapecó, eu preciso repassar o meu ingresso para outro nome, para outra pessoa, vou dar para um amigo. Aí eles possibilitam isso. Então, ela é versátil, como está no DNA. Então, a resiliência, assim, algum problema, alguma diversidade ou alguma mudança. Daqui a pouco essa feira ela foi pensada para Chapecó, mas ela vai estar itinerante, vai estar por Joaçaba, Floripa. Então, ela vai se adaptar para isso. Então, ela tem esse DNA de versatilidade, ela é construída em cima disso. O emocional eu ver que teve uma dedicação, que tem um toquezinho a mais, que tem um cuidado na feira, que tem algum serviço, ou recepcionistas no início da feira me indicando onde que eu tenho que ir para conhecer e etc. Tem alguma dedicação a mais, sabe? Que tem algo a mais do que a gente espera. E o integrador é audacioso, porque se é inovador é porque aí que eu brinco que ele não é a gente que escolhe, né? É uma palavra meio que surge. Então, é inovador porque é audacioso, é prático porque é audacioso, é versátil porque é audacioso e é dedicado porque tem audácia. Então, é uma palavra que vai combinar com tudo. Entendem? O integrador, ele é bem isso, assim. Então, sempre por trás de toda a ação tem uma audácia, assim, da pessoa que está por trás disso, então, da marca, né? Do contexto como branding. Então, a gente mostra isso de uma maneira mais sutil. O DNA, basicamente, quando a gente resume ele, é 5 adjetivos para cada um dos conceitos de DNA: técnico, mercadológico, resiliente, emocional, integrador. Para chegar nisso, é toda uma bagunça que não vai dar tempo de explicar hoje, porque eu falo de DNA por umas 7 horas, se me deixarem. Mas amanhã eu vou entrar mais nisso e exemplificar, mostrar o exemplo. Eu tenho um case aqui para mostrar também amanhã de um DNA de projeto cultural que a gente desenvolveu. E eu vou deixar aqui meu WhatsApp, meu e-mail, eu vou escrever aqui no chat para quem quiser tá me mandando, se sentir à vontade, quiser compartilhar comigo no e-mail o case, assim, eu tenho uma marca do meu projeto aqui, tô pensando em fazer meu projeto, compartilhar comigo para a gente fazer estudo de caso no dia 26. Tem perguntas, Lu? Oi, Carlinha. Não temos perguntas. E se o pessoal quiser abrir a câmera ou o microfone para fazer pergunta, fique à vontade. Não ficou dúvida para ninguém aí? Não mandaram nenhuma aqui no chat. Eu quero fazer pergunta, Carla. É a Mari. Eu não estou escutando ninguém, eu acho. Oi, ouvindo? Tá me ouvindo? Que coisa. Acho que Eu não escuto.
E agora? Será? A Mari vai fazer pra mim. Onde? Mudando também. Problemas técnicos. Eu tô lá falando assim. Tá. Aham. Oi, Carla. Agora escuto. Agora sim? Mari, fique à Sim. vontade. Aham. Obrigada, Lu. Carla, tá me ouvindo? Tô, agora sim. Obrigada. Carla, a pergunta, na verdade, ela é um pouco, assim, genérica. Eu Tá. escrevi ali, eu penso, assim, eu vou me envolver logo menos num projeto que a gente precisa fazer voltado a processos participativos. Então, a gente visa atrair a maior quantidade de pessoas possíveis e de pessoas que tenham interesses divergentes e que tenham necessidades que são diferentes, né, diversos. Então, a ideia de criar essa persona, ela poderia ser substituída por alguma outra metodologia possível, ou eventualmente eu apenas pulo essa etapa e tento responder a todos aqueles outros questionamentos que são feitos para a construção dessa marca, dessa identidade visual que eu preciso criar para fazer, para atender essa minha demanda. Tá. Deixa eu ver se eu entendi. O projeto, ele é amplo demais, ele vai abranger muitas pessoas. Isso que tu quer dizer, muitos Isso. perfis? Exatamente. Uma cidade, por exemplo. Ou uma cidade. Tá, entendi. Então, aí Eu a posso persona... criar, assim, agora que eu falei uma cidade, tem essa questão cultural, né, envolvida necessariamente. Então, tipo, ou essa persona, ela pode ser uma persona mais genérica, mas eu posso resgatar alguma coisa, por exemplo, cultural. Talvez eu até tenha respondido um pouco essa minha própria Sim, pergunta. com certeza. Então, tem um case muito legal de marca de país, que é a marca do Peru. É até legal a gente resgatar isso, porque foi o Peru desenvolveu um branding do próprio país para posicionar ele perante o mundo como potência em turismo, potência de gastronomia. Então, eles criaram uma persona do país. E é interessante, eles conseguiram. E aí não é nenhuma cidade, né? É um país inteiro. Eles criaram uma persona para conseguir posicionar o país. Claro que quando você começa a desmembrar esse projeto que você está envolvida, é impossível fazer uma persona para cada perfil de cidadão, né? Mas seria legal, sim, criar uma persona dessa. Não sei se é uma cidade ou se só citou como exemplo, assim, mas se for uma cidade, criar a persona dessa cidade, é o tipo de cidadão que habita ali, como expoente mesmo, sabe? Como um norteador de espaços públicos, de interação com o urbanismo, daqui a pouco para estar colocando essas questões culturais, sim, que elas vão ser bem pesadas, né? Vão ser bem importantes para o contexto. Eu acho que seria interessante fazer a persona. Só que, claro, tu não vai. Se tu desmembra em 5, tu não abrange todo mundo. Então, daqui a pouco é criar uma persona como expoente norteador, assim, ela vai ficar genérica. Mais para nortear o tom de voz, que aí amanhã a gente vai entrar em tom de voz. Então, esse projeto que você vai se envolver, ele vai ter que se comunicar. Ele vai ter que ter uma postura enquanto comunicação, assim, aqui é um projeto habitacional para pessoas que necessitam de coisa X ou que buscam coisa Y, entende o que eu quero dizer? Sim. E aí, você tendo essa persona, você consegue identificar o tom de voz, a postura de linguagem com que a maioria das pessoas envolvidas vão conseguir se comunicar, que vai ser uma linguagem facilitada, que tipo de postura vai ser abordada, que vai ter um acesso sem ruído, entende? Sim. Nossa, não, excelente.
Excelente. Vou mandar e-mail para pedir esse caso do Peru também, para verificar. É lindo, a marca do Peru é linda. Eles conseguiram desenvolver assim, sem. Aí, claro, né? Quando a gente olha de fora, assim, um país estereotiparam, né? A primeira coisa, a primeira preocupação. Mas não, eles resolveram de uma maneira muito inclusiva. Mas eles fizeram uma persona para conseguir se comunicar mesmo, assim, e essa persona, ela simboliza os valores culturais, o tipo da comida que ela cresceu comendo, entende? Sim. Então, traz valores mais subjetivos mesmo. Não, excelente. Obrigada, Carla. Quero ver esse projeto. Falaremos sobre. De nada. Isso, pessoal. Teria mais alguma questão? Alguma dúvida? Algo que passou batido? Tudo tranquilo? Amanhã eu vou exemplificar mais o DNA, porque eu sei que é bastante informação, eu vou mostrar mais o passo a passo, assim, exemplificar, porque é uma metodologia bem bacana que vocês podem usar para a marca, como no geral, como nos projetos que se desenrolam a partir da marca macro, né? Eu desenvolvi, é uma coisa que eu fiz para ajudar, porque como eu disse, às vezes tem perfil de cliente que não consegue verbalizar, assim, sabe? Não consegue expor em palavras, não consegue, trava mesmo, assim, pelo perfil de estilo mesmo. Não consegue achar uma palavra e tal. Então, inicialmente, eu sempre trabalhava só com os post-its, que a pessoa tinha que escrever, então ela tinha que pegar ali na caixinha mental deles e pegar palavras do cotidiano que era de fácil acesso, assim, para representar. E depois, com o tempo, eu acabei fazendo um baralho. Tipo, são umas cartinhas com tem vários e vários adjetivos, que aí vão auxiliar para estar encontrando, porque daqui a pouco foge. E mesmo assim, em 100% dos DNAs, a gente está sempre com o celular junto, porque fica assim, qual que é aquela palavra mesmo? Ou eu quero dizer tal coisa, mas eu não sei qual palavra que simboliza isso. Então, é baralho com vários e vários e vários, deixa eu ver se a câmera vai mostrar aqui, vários adjetivos, já para ir pulando essa parte de ficar, eu não sei como é que se diz aquilo, né? Então, a gente pula um pouquinho com o baralho, continua com os post-its e ainda o celular ali com o dicionário para buscar. Então, é bem bacana. Mas amanhã eu falo mais sobre. Beleza? Para todo mundo. Muito obrigada. Muito obrigada para todo mundo hoje. Hoje, sem atrasos, ainda bem. Só falei 7 minutos a mais. E amanhã nos vemos a partir das 7, sala aberta, 7h30 começa, então, para nosso módulo 3. Tá bom? Muito obrigada, boa noite para todo mundo e até!